Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Na produção do programa está a equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão do programa, hoje está com a responsabilidade, com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 13 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema fantástico. Estaremos falando sobre a ingratidão. Sim, a ingratidão, pois é um dos sentimentos que mais abala o coração humano. E quem de nós, em algum momento da vida, já não tenha sofrido ou passado pela ingratidão? Esse tema nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará abordando sobre esse tema fantástico, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo Matheus Basílio. E nós convidamos você, amigo ouvinte, para nos assistir ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo esta bela entrevista. Também informamos que você pode deixar sua mensagem, deixar a sua like, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquela energia, aquele entusiasmo, aquela alegria e a energia para que a gente possa continuar com a nossa missão. Informamos também que o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Ingratidão, este interessante, importante tema, estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Matheus Basílio. Matheus, que alegria, que satisfação te receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Uma boa tarde, Madeira, um prazer estar aqui contigo. Aproveito para agradecer à Rádio Tupãssi, ao pessoal que nos assiste pelo Facebook, pela rádio, ao ACOM da Liga Espírita Pelotense, e que nós possamos debater sobre esse importante tema com muito aprendizado e que a gente possa refletir cada vez mais. Perfeito, e é um tema que mexe com o sentimento humano, né? Isso fala sobre a ingratidão, né? E mexe muito. Quem de nós em algum momento não passou por isso? Ou não esteja passando? Exatamente, né? É um tema que nós temos que aprender a lidar cada vez melhor com as nossas emoções, né? E para a gente lidar cada vez melhor com as nossas emoções, que modo melhor do que a gente compreendê-las em vez de negá-las, em vez de nós talvez relegarmos a um segundo plano, mas são coisas que, apesar de que a gente sabe que são ainda nossas imperfeições, mas que buscamos trabalhar, buscamos melhorar e estamos constantemente buscando evoluir. Perfeito. Então, Matheus, como podemos assim definir a ingratidão? Como nós podemos definir? Então, Madeira, eu acho que a gente não consegue, pensamos que a gente não pode falar da ingratidão sem antes também falar da gratidão um pouquinho, né? Porque a gratidão, muitas vezes a gente bota nas redes sociais, compartilhamos gratidão e botamos um emojizinho com as mãos. E às vezes a gente pensa, será que nós sabemos exatamente tudo que está por trás daquilo ali que nós estamos compartilhando, tudo que está por trás daquele sentimento que nós estamos ali falando? Porque num dia como o de hoje, onde está um dia de sol, onde as coisas saem exatamente da maneira que nós desejamos, onde nós alcançamos aqueles determinados resultados que nós esperávamos a partir das nossas ações, onde as pessoas que convivem ao nosso entorno, sejam amigas, familiares, elas não correspondem às nossas expectativas, é muito fácil nesses dias felizes nós lembrarmos de Deus e nós sentirmos gratidão. Mas os dias não são sempre assim. Na verdade, muito mais os dias não saem do modo como nós gostaríamos do que todos eles se sucedem da maneira como nós esperávamos. E aí surge o sentimento da ingratidão, que ele pode ser direcionado aos amigos, a familiares e até mesmo a Deus. Quando as coisas fogem ao nosso controle, quando há uma quebra da expectativa daquilo que nós já imaginávamos inicialmente que ia acontecer, a ingratidão começa a nos tomar. Vem aquele sentimento, às vezes, baseado numa certa revolta, numa certa raiva,
e então nós ficamos inconformados com a situação que se apresenta ali para nós. E aí nós precisamos um pouquinho também refletir, porque será que há uma justiça nesse nosso sentimento de ingratidão? Será que realmente aquilo que nos revolta, aquilo que nos traz uma inconformidade é algo que esteve sempre ao nosso controle, ou nós temos simplesmente, como está lá no Evangelho, que exercitarmos a nossa resignação para enfrentar aquela determinada situação? Então, Mateus, diante dessas informações que tu está nos trazendo, qual é a raiz da ingratidão? Onde ela nasce? Onde está essa raiz da ingratidão? Acreditamos que a raiz da ingratidão, né, ela está onde reside todos os nossos sentimentos, né, sejam as nossas virtudes, sejam os nossos defeitos que nós procuramos melhorar, mas está ainda nas nossas imperfeições, que nós estamos aqui para buscar melhorar cada vez mais, para buscar cada vez fazer diferente. Mas se nós pudéssemos citar algumas dessas imperfeições, que elas servem ali como um combustível para esse sentimento de ingratidão. Poderia ser o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque nós temos um desejo sempre que as coisas sejam como nós gostaríamos e uma dificuldade muito grande de aceitá-las como elas verdadeiramente são. Então nós temos muitas vezes, quando praticamos o bem e aquele bem não é correspondido da maneira que nós gostaríamos, porque é natural que nós tenhamos a necessidade ou a vontade de sermos reconhecidos pela prática do bem. E quando essa ingratidão, então, ela é direcionada a Deus. Mas Deus não sabe que os planos de Deus para nós não são maiores e melhores do que muitas vezes nós pensamos os nossos planos? Será que nós não precisamos, né, de certo modo, refletir melhor sobre isso, enxergar que talvez a raiz dessa ingratidão ela esteja em algo que nos aflige muito, que é a ansiedade, uma necessidade de controle que a gente tem sobre as situações e que quando elas não acontecem, então nós nos revoltamos. E nisso eu me lembro de algo que Chico Xavier sempre nos disse, né? Que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, quando nós paramos para refletir sobre essas palavras de Chico, que tanto nos confortam nesses momentos, principalmente quando nós direcionamos essa ingratidão a Deus, nós vemos então que nós não temos razões para nos revoltar. Nós não temos razões para ficarmos indignados diante das situações, porque tudo está no seu devido lugar. Tudo acontece da forma como precisa acontecer para que se propicie o nosso melhor aprendizado, a nossa melhor evolução. Então, se as coisas estão no seu devido lugar, se tudo que nós temos hoje à nossa disposição, inclusive as nossas próprias qualidades, as nossas próprias características, são as melhores e as mais adequadas para evoluirmos, por que então iremos de nos revoltar? Tu falaste muito bem que às vezes a gente se revolta, né? Quando as coisas não saem da forma, do jeito, da maneira que nós queremos, a gente tende às vezes a se revoltar e muitas vezes, às vezes até contra Deus. Quem de nós em algum momento já não tenha falado, pô Deus, o que foi que eu fiz? Me esqueceu de mim, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que tu deixou isso acontecer? Às vezes, se a gente não fala, a gente pensa. Tem pessoas que não falam, mas pensam, né? Se revoltam internamente, né? Porque se acham muitas vezes abandonado, mas como tu disseste, nada nos acontece que não esteja dentro, no planejamento também, que é para o nosso próprio bem, só que a gente às vezes não entende, a gente vai entender depois. Exatamente. Muitas vezes nós levamos muito tempo nesse conflito e aí nós iniciamos uma batalha interna. E uma batalha que nós não vamos vencer. Porque quem somos nós para vencer uma batalha contra Deus, por exemplo? Contra, às vezes, as circunstâncias da vida que fogem, sim, ao nosso controle. As pessoas não estão à nossa disposição e muitas vezes nós vamos dar o nosso melhor, vamos fazer tudo aquilo que estava ao nosso alcance e mesmo assim o resultado não vem. Aí nós retornamos ao Evangelho que nos diz para termos fé, para termos resignação, que esse é o caminho para a nossa evolução, esse é o caminho que nós temos para trilhar. Se nós vamos conseguir ao longo de uma única encarnação, nós estamos há milênios e ainda não conseguimos, mas estamos no caminho. Estamos no caminho. Então, Mateus, que consequências pode nos trazer o sentimento de ingratidão? Quais são as possíveis, então, não vamos falar em todas, ou as possíveis consequências que pode nos trazer esse sentimento de ingratidão?
Então, Madeira, antes tu falasse sobre os sentimentos de raiva, de revolta, de indignação e muitas vezes os pensamentos. Às vezes nós não damos o devido valor aos pensamentos. Nós pensamos, nos revoltamos contra Deus e achamos, mas ficou no campo do pensamento. O que será que pode acontecer de ruim dentro do campo do pensamento? A doutrina espírita ela nos esclarece. Se nós pararmos para ficar imersos no sentimento de ingratidão, o que vai nos envolver? A raiva, o rancor, a revolta? E qual é o tipo de envoltório espiritual e energético que nós estamos formando ao nosso redor? Porque se nós compreendemos, e quanto a doutrina espírita já nos esclarece, o poder que temos no pensamento, o poder das nossas energias, nós também precisamos desse orai e vigiai, de vigiar os nossos pensamentos e às vezes então entrar numa conversa com nós mesmos quando as situações não saem como nós gostaríamos. Emmanuel nos esclarece que nós estamos constantemente ingerindo pensamentos e que nós refletimos e nos tornamos frutos daqueles pensamentos que nós acalentamos dentro de nós. Então, se eu acalentar os sentimentos, os pensamentos que dão vazão à ingratidão, por lógico, nós refletiremos no nosso campo externo essa ingratidão, porque nós somos o reflexo dos pensamentos e das emoções que estão ao nosso redor. E considerando que o aspecto científico da nossa doutrina, ele nos explica bastante que esse envoltório, nós criamos um campo vibracional a partir dos pensamentos e das emoções. E esse campo vibracional, ele vai de encontro aos nossos objetivos. Então, quando nós começamos a nos revoltarmos contra Deus e a nos sentirmos ingratos, qual é o tipo de campo vibratório que eu estou trazendo ao meu redor? E depois as situações na nossa vida acabam não dando certo e nós continuamos ainda inocentes, sem saber por que aquilo ali de fato está acontecendo. Mas, quando nós refletimos sobre isso, a gente vê, a vida vai refletir para nós aquilo que nós internamente refletirmos para ela. Posso fazer um contraponto contigo aqui, né? Que os nossos ouvintes também podem estar pensando, mas vem cá, eu tenho que agradecer até para aquelas coisas, eu tenho que ter gratidão até para aquelas coisas que não foram da forma que eu queria, eu tenho que agradecer mesmo assim. Fazer um contraponto contigo, né? Porque, claro, que nem sempre as coisas é da nossa forma, as coisas, elas acontecem porque nós estamos num mundo de provas e de expiações. Isso é fato. Mas, às vezes, nós também temos que agradecer por aquelas coisas que não saíram da forma que nós não queríamos. Então, ou desejávamos. Pois é, nós pensamos, será que eu tenho que agradecer verdadeiramente? Mas será que o nosso nível de evolução ele já permite esse agradecimento verdadeiro? Então, quando nós sabemos que, em tese ou na teoria, esse deveria ser o sentimento, ou é o sentimento que nós buscamos de agradecer, vamos tomar o lugar do seguinte, em vez de nos pensarmos como injustiçados pela vida, injustiçados pelas circunstâncias, pensemos, se eu não sou capaz ainda de agradecer, eu também não preciso me revoltar. Então, talvez o melhor seja nós pegarmos e refletirmos o que aquela determinada situação me ensinou. O que eu posso aprender a partir de determinada circunstância. Talvez trocar esse agradecer que ainda não seria verdadeiro por essa reflexão com busca ao nosso aprendizado seja o que de melhor a gente pode fazer. Só para ilustrar, né, que tu vem nos trazer, que nos fala o Espírito Bezerra de Menezes, né, que Deus nunca vai nos levar para algo que não seja para a nossa evolução. Jamais vai nos levar, a não ser que a gente procure, né? A não ser que a gente procure. Aquela coisa, às vezes a gente aqui procura uma situação, aí é outra coisa, né? Do contrário, Deus nunca nos leva a viver uma situação que não seja para a nossa evolução. Nós precisamos sempre ficar atentos a isso, né? O que são realmente os planos de Deus para conosco e o que foi o que nós procuramos, o fruto das nossas ações, as consequências que são decorrentes de ações nossas nessa encarnação ou em outras encarnações. Então, Mateus, como reagirmos diante de uma ingratidão sofrida? Como nós devemos agir? Agir, não é reagir. Eu falei reagirmos, né? Mas como nós deveríamos assim agir diante de uma ingratidão sofrida? Vejamos que às vezes a ingratidão ela vem de um filho, vem do pai, de uma mãe, de uma filha, de um parente, de alguém que a gente ama tanto e que a gente esperava tanto e esse tanto não veio.
né? E às vezes somos apunhalados pelas costas, esquecidos. Como devemos agir ou reagirmos diante de uma ingratidão sofrida? Essa talvez seja a mais dura de todas as ingratidões, né? Aquela que vem de quem nós jamais esperávamos, ou aquela fruto, às vezes, de uma traição. Mas eu gosto muito de algo que a Joana de Ângeles fala no livro Constelação Familiar, quando ela fala com relação à questão de pais e filhos, que é algo interessante, que muitas vezes os filhos poderiam pensar e ter aquela revolta porque talvez o pai não tenha feito da exata maneira como nós gostaríamos, e quando a gente é jovem, às vezes isso fica mais à flor da pele ainda. Mas ela diz que, apesar de tudo, nós pensemos que os nossos pais nos deram a maior de todas as gratidões que nós devemos a eles, que nós precisamos sermos gratos a eles, que é a oportunidade de reencarnar, quando eles assim poderiam não ter feito. Certo. Então, se recebemos essa maravilhosa oportunidade na Terra, isso é um sinal de que nós já temos essa gratidão, que deve também vir acompanhada da gratidão para com Deus, que nós falávamos antes. Mas, como nós iríamos agir? Acho que o primeiro ponto de nós agirmos ou reagirmos diante de uma situação de ingratidão, de um sentimento de ingratidão que nos assola, é de nós sabermos que esses sentimentos pulsam o nosso coração, mas que nós não devemos lutar contra eles, mas sim dar o espaço necessário, passando a acolhê-los e compreendê-los. Sim, acolhê-los e compreendê-los, porque aquilo que eu não acolho, aquilo que eu renego, de certa maneira, se torna mais difícil de eu lidar, se torna mais difícil de eu enfrentar. Então, nisso nós temos a questão 937 do Livro dos Espíritos, em que nos esclarece que aqueles que são ingratos para conosco são mais infelizes do que nós, porquanto a ingratidão seria filha do egoísmo. Então, pela lei de ação e reação, aquelas pessoas que praticaram a ingratidão para conosco, elas, em algum momento que tiveram esse coração insensível, elas vão encontrar alguém que vai lhes retribuir uma atitude de bondade com a mesma atitude insensível que ela teve no passado. Ah, mas então nós estamos falando de punitivismo? Não. Lei de ação e reação. De causa e consequência. Estamos apenas colhendo o fruto das nossas ações no pretérito. Então nós precisamos saber, conforme o Livro dos Espíritos nos esclarece, aos olhos de Deus, nada passa despercebido. Então nós precisamos encarar mais esse sentimento como um convite ao nosso aprendizado, um convite à perseverança no trabalho no bem. Agora, nós não podemos negar que uma ingratidão, ela machuca. É natural que a gente se sinta machucado, naquele primeiro momento que a gente se sinta magoado. O que não pode é a gente alimentar essa mágoa, alimentar essa raiva, né? É natural. Mateus, aquele primeiro momento que estava aquela ingratidão, eu não esperava isso, O que não pode é a gente continuar alimentando essa ingratidão, esse sentimento de raiva, esse sentimento de mágoa todos os dias. É natural. Até para os nossos ouvintes entenderem. Então o espírita já superou todos esses exatamente isso. Não. Estamos a caminho. Estamos a caminho. A doutrina espírita, a gente precisa encarar sempre ela como um norte, como uma bússola de um caminho a ser seguido. Significa que se nós estamos falando sobre ingratidão, nós não somos mais, então nós já estamos com o antídoto, com a vacina contra a ingratidão. Não, nós ainda precisamos muito a trilhar, mas sabemos o caminho o qual trilhar. Nós sabemos para onde devemos ir. E também, logicamente, o primeiro impulso, ele é natural. E nós precisamos acolhê-lo como natural. Mas se nós vamos dar continuidade a ele ou não, isso já passa a ser uma escolha nossa. É verdade. São 17 horas e 20 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas, está na casa dos 13 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, no programa Terceiro, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Hoje aqui junto conosco o nosso convidado, nosso amigo Matheus Basílio, que traz esse tema maravilhoso, esse tema fantástico, este tema que mexe com o nosso sentimento, e quem de nós, em algum momento da nossa vida, já não tenha vivenciado direto ou indiretamente sobre a questão da ingratidão. Então, Matheus, qual a recompensa daquele que pratica o bem e recebe em contrapartida a ingratidão? Qual é a recompensa? As pessoas perguntam, mas
eu faço bem, eu procuro fazer o bem, eu ajudo aqui, ajudo lá, acolá, olha que eu só recebo. Realmente. Nosso ouvinte pode estar pensando nisso, mas vem cá, Matheus, eu só recebo ingratidão, eu procuro ajudar o próximo, ajudei fulano de tal, o Claudirão, que é o nosso técnico, estou sempre ajudando, sempre orientando nas suas necessidades, nas suas dificuldades, e quando preciso dele, ele vira as costas para mim. Uma das primeiras coisas que me ocorreu agora numa lembrança é que Chico Xavier nos dizia, né, que quando alguém o ofendia, ele ficava muito magoado, mas que mais magoado ainda ele ficaria se ele fosse o ofensor. E quantas vezes na vida nós não praticamos já a ingratidão e nós já nos esquecemos por vezes que a praticamos, mas as pessoas que foram alvo dessa nossa atitude ingrata para com elas, com certeza elas também lembram. Então eu começaria, para a gente falar sobre isso, uma passagem do Evangelho que diz, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nos questionemos por que nós estamos praticando o bem. Porque nós sabemos do nosso dever de praticar o bem, da nossa consciência de que é para isso que estamos nessa jornada terrestre, ou nós ainda praticamos o bem porque nós queremos esperar algo em troca, nós queremos que a outra pessoa seja grata a nós, nós queremos às vezes receber uma mídia, receber, vamos dizer assim, os louros da vitória por algo, um reconhecimento maior. Então é questionar, será que nós estamos praticando o bem pelas razões corretas? E aí mora esse verdadeiro desafio, né? E quando nós nos questionamos sobre isso, e pensando exatamente sobre essa questão, vem à mente uma situação do seguinte: quando nós praticamos o bem, quando nós praticamos o amor, nós praticamos a caridade, quando nós temos uma boa atitude, para alguém que reconhece, para alguém que tem uma atitude de gratidão para conosco pela atitude praticada, com certeza isso é muito bom, isso é muito positivo, a troca de energias, a troca de pensamentos, tudo isso é maravilhoso e é muito bom. Mas se nós estamos aqui na jornada terrestre para aprender, se a vida é uma escola, será que essa prova, essa tarefa, essa lição não seria aquela mais fácil que nós termos de dar o cumprimento? Será que o verdadeiro desafio não está em nós praticarmos o bem, praticarmos o amor, o perdão e a caridade para aquela pessoa que não vai agir, vai talvez ter uma atitude de ingratidão, que ela ainda não está pronta para reconhecer aquele bem que nós estamos praticando a ela, mas ela necessita daquela nossa ação. E nós, já mais esclarecidos, que já temos consciência sobre as questões relativas ao trabalho no bem, ao trabalho no amor, ao trabalho na caridade, que somos conscientes da necessidade de sermos gratos e de praticarmos o bem, somos o instrumento do qual a espiritualidade dispõe para ajudar essa pessoa necessitada e que ainda não está em condições de reconhecer essa nossa boa ação. Aí, então, mora o verdadeiro desafio. Essa é a grande lição que nós estamos aqui para aprender. Muito bem falado, estamos aqui para aprender. Uma coisa que a gente aprendeu hoje aqui junto contigo, aqui que nos trouxesse, nas entrelinhas agora, quem de nós em algum momento da vida também já não foi ingrato? A gente vai falar, nós estamos falando agora, alguém vai pensar, não, mas eu nunca. Vamos reportar lá na nossa adolescência, nossa mãe ia lá vai para a cozinha fazer o almoço ou a janta. Ah, que comida ruim, mãe. Ah, hoje o quê? De novo isso? Nós não estamos sendo ingratos naquele momento? A nossa mãe, com todo carinho, foi à feira, comprou os legumes, ou foi no açougue, foi lá fazer com todo carinho, com todo amor, aquela comidinha e a gente, ai, que comida ruim, eu não vou comer hoje. Com certeza, Mariana. Estamos sim sendo ingratos, né, com aquele ou com aquela que está naquele momento fazendo aquela comidinha gostosa, com muito amor para nós, e a gente sendo ingratos nesse momento. Isso é apenas um dos exemplos que a gente esquece que foi ingrato. Ao longo da nossa convivência familiar, temos a certeza de que há outros vários momentos que nós fomos ingratos, mas esse é um momento pequeno e talvez por nós não compreendermos ainda dessa maneira, nós não enxergávamos ou não nos colocávamos até numa questão de empatia, até numa questão de reconhecimento ao sentimento alheio, o que aquilo ali estava nos provocando, né? Porque a nossa mãe, pegando o exemplo que tu desse, a nossa mãe tá lá, tá na cozinha dando o seu melhor, se esmerando ali, e aí nós chegamos e jogamos, vamos dizer, aquele balde de água fria em cima da situação, e talvez
exatamente com uma atitude de ingratidão, porque nós não estávamos às vezes ali para ajudar, ou às vezes não era possível fazer algo de um modo diferente, mas para que nós não pratiquemos a ingratidão, para que nós não sejamos os ingratos dessa história que nós estamos contando, é preciso que a gente olhe para as outras pessoas com um olhar diferente, que a gente troque a nossa lente e enxergue e se ponha no lugar de determinada pessoa para saber, eu conseguiria fazer diferente, ou a pessoa, a nossa mãe, ou seja, quem quer, ou qualquer outra pessoa, não está ali dando o seu melhor e fazendo o seu melhor para que aquela situação possa acontecer. Perfeito. E o que pensar, Mateus, das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios praticados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratidão? O que pensar dessas pessoas que acabam não querendo mais fazer o bem porque recebem ingratidão? E tem muitas pessoas assim. Cansei de fazer o bem para os outros, cansei de ajudar para os outros. Olha só que eu levei. Vê? Eu ainda saí pro mal. Ainda saíram falando mal de mim. Fui apunhalado. Quando mais precisei, virou as costas para mim. Muito matei a fome. Não ajudo mais ninguém. Nós, com o perdão da palavra, às vezes a gente se sente, eu estou sendo feito de trouxa diante de determinada situação. É algo que... Não, e os outros acabam alimentando e nós também saímos. Para de ser trouxa. Exatamente. Boca aberta. Por que nós ainda estamos fazendo para alguém que não reconhece, para alguém que está ali e não está compartilhando desse dever, né? Mas aí nós nos questionamos então, se a razão de nós praticarmos o bem é o dever consciencial que habita em todos nós, que essa é uma necessidade, que esse é um caminho, é um estilo de vida a ser seguidos, esse é o primeiro ponto que a gente precisa tomar por conhecimento, porque é o que a doutrina nos diz. Como está na questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, 938. Nós temos que ser felizes apenas praticando o bem, sem esperar as circunstâncias nos retribuírem qualquer coisa a partir disso. Então, nós temos algo interno, a centelha divina que habita dentro de cada um de nós, que nos impele ao dever de nós praticarmos o bem, ao dever de nós sermos bons, de nós estarmos sempre e constantemente procurando evoluir. Nós temos que buscar aparar as nossas arestas, retirando determinados excessos, para que a gente possa, então, ingressar no caminho do bem de forma voluntária. Porque nós precisamos pensar algo sobre a bondade. A bondade é aquilo que existe verdadeiramente dentro de nós. E nós podemos retardar a vitória do bem, nós podemos retardar a vitória dessa bondade, mas nós estamos todos sujeitos a uma lei divina muito singela, muito simples, mas que muito profunda, que é a lei do progresso. Todos nós vamos evoluir em algum momento. Todos nós, em algum momento, vamos entrar nesse caminho evolutivo, nesse caminho do bem, de nos tornarmos melhores, de buscarmos a prática, fazer da prática do bem algo com uma constante nas nossas vidas. Mas nós jamais vamos impedir a vitória da bondade que existe dentro de cada um de nós. Isso nós nunca vamos conseguir fazer, que é algo já explicado pelo Livro dos Espíritos, quando nos fala sobre a ingratidão. Então pensemos na lei de causa e efeito. Porque numa conversa com um amigo, certo momento, surgiu algo que é uma verdade, de uma leitura de que é algo muito verdadeiro, que enquanto nós doamos para a vida, enquanto nós estivermos doando para a vida vai estar doando para nós. Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, ela explica que os nossos pensamentos e as nossas ações são como flechas lançadas em direção ao futuro e que retornam com qualidade proporcional à da ação que lhes tiver impulsionado. Então, se nós pensamos exatamente sobre isso, nós vamos ver que os nossos pensamentos e as nossas ações é o que vão determinar a nossa vida. Então nós precisamos praticar o bem não porque alguém vai nos reconhecer, mas sim porque nós sabemos que estamos em paz com a nossa consciência no exercício da nossa bondade, no caminho da nossa evolução. Porque Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, já nos esclareceu, dizendo que o bem que praticares em algum lugar
é ter o advogado em toda parte. É verdade. Então, que grande advogado, né, que nós temos ao nosso lado. E nós vamos ter ele em todas as situações da nossa vida. Então esse bem ele não está se perdendo porque aquela pessoa nos pagou com uma atitude ingrata. Nos pagou talvez seja uma palavra muito forte, mas vamos dizer, nos retribuiu com uma atitude ingrata. Mas, mesmo assim, o Livro dos Espíritos ainda nos esclarece. Se nós mesmo assim dissermos, não, mas eu cansei, eu não quero mais saber, eu agora não sigo mais esse caminho do bem porque eu cansei de ser trouxa, eu cansei de ser enganado. Bom, nos é lícito, Paulo de Tarso nos dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas podemos escolher esse caminho, mas aí nós estaremos escolhendo a felicidade do egoísta. Porque a felicidade do egoísta que é um caminho que não vai nos trazer nada de positivo, que tudo aquilo que nós falávamos dos pensamentos, das ações, não vai ser positivo para nós, porque no fundo nós vamos ter um conflito interno em saber, apesar da outra pessoa não estar recebendo da maneira como nós gostaríamos, eu sei qual é o meu dever, porque a consciência das leis divinas, ela é natural, ela é inata a todos os seres. Então nós vamos estar indo por um caminho que nada muito vai se diferenciar do caminho do ingrato para conosco. Nós vamos estar ingressando nessa mesma trilha. Então o bem ele tem que ser praticado pelo dever consciencial inato a cada um de nós, sem nós estarmos pensando em contrapartidas, sem nós estarmos refletindo sobre mas e por que agiram dessa maneira? É lícito esses questionamentos? São lícitos, mas eles não podem afetar as nossas atitudes do dia a dia. Não pode. E me recordo até uma frase, né? Tem um pensamento de Madre Teresa de Calcutá, que no final ela disse, no final das contas nunca foi entre tu e as pessoas, sempre foi entre tu e Deus. É como tu disseste, tudo que a gente faz de bem, né, embora a gente ajude as pessoas, e a gente ajuda mesmo, porque o bem que a gente faz acaba ajudando os seres humanos, e nós temos que sempre, se possível, fazer todo o bem em nossas forças, mas nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Nós precisamos entender isso. Não é o bem para o outro, o bem maior é para nós mesmos e para a nossa própria evolução. E a ingratidão nos serve muitas vezes também de provação. É uma prova, se a gente quer realmente continuar nesse trabalho, nessa tarefa, que é fazer o bem, não é uma tarefa fácil também, que vou lá fazer. Não é bem assim, né? É o verdadeiro aprendizado, né? Praticar o bem para pessoas que ainda não estão no estágio. Às vezes não é nem que as pessoas... Nós pensamos muitas vezes que as pessoas não querem. Mas às vezes as pessoas só não estão num estágio de conseguirem reconhecer aquilo ali, mas necessitam. Então nós precisamos sempre saber, o bem que nós praticarmos hoje, nesse momento, ele muito provavelmente, talvez nós não colheremos as consequências da maneira como nós gostaríamos ou da maneira como nós esperávamos, mas com toda certeza ele vai ser refletido em algum momento, seja nessa encarnação, seja em outra, mas aos olhos de Deus, nada escapa. O Rossandro Klingen, na palestra que ele fez no último Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, ele disse, né, que sucesso não é aquilo que o palco do mundo diz, mas o que nós fazemos aos olhos de Deus. Então pensemos, todo esse bem, todas essas nossas boas intenções, elas às vezes podem não estar sendo reconhecidas aqui, onde a nossa visão ainda é um pouco turva, um pouco limitada, pelo que a matéria nos impõe. Sim. Mas aos olhos de Deus, nada escapa. Aos olhos de Deus, nós estamos sempre... Ele está sempre com um olhar atento a cada um de nós. Com certeza. Por que ainda nos sentimos magoados com a ingratidão? Porque, claro que não é todo mundo, não vamos generalizar. Tem pessoas assim que, embora sofrendo ingratidão, elas continuam trabalhando, agindo no bem, pensando e fazendo bem. Independente se a pessoa vai lhe ser grata ou não. Mas existe sim uma boa parte que ainda, digamos, se sente ainda magoados com a ingratidão. Porque ainda nos sentimos em alguns momentos, né, magoados. Vale lembrar que a gente sempre é tocado nas nossas fraquezas. Não adianta tu ser ingrato uma coisa que eu não vou dar bola. Exatamente. Né? A gente vai ser tocado em uma coisa que é a nossa fraqueza. Às vezes é um filho, uma filha, é um marido, um esposo, é uma pessoa que a gente ama tanto, é alguma situação que a gente se entregou de alma, né, e de coração.
E, Madeira, se as arestas precisam ser aparadas, os excessos precisam ser retirados, se nós precisamos polir, vamos dizer, essa pedra bruta que nós ainda somos em alguns aspectos, não é a partir de situações que são fáceis para nós enfrentarmos. Não. Nós vamos enfrentar aquelas situações que no passado, muito provavelmente já as enfrentamos e ainda não as superamos, porque senão não teríamos que vir novamente nessa encarnação e novamente enfrentando aquele determinado tipo de situação. Mas aos poucos, já que a lei do progresso chega a todos nós estamos melhores, nós sempre estamos melhores. Mas aí nós vamos nos questionar, então por que determinadas coisas ainda nos magoam e às vezes outras situações não? Exatamente. Porque algumas situações, por razões desta vida ou de outras encarnações, nos trazem aquelas experiências negativas, nos relembram alguma coisa e acima de tudo nós somos seres humanos. Nós temos a necessidade, como nos explica a doutrina, de amar e de sermos amados. Então, quando há a ingratidão é como se fosse uma traição. Ela é capaz de gerar uma mágoa, de se manter ao longo do tempo. Mas, acima de tudo, o que traz essa mágoa? É a quebra de confiança que havia naquela relação entre as duas pessoas. E uma quebra de confiança que, por vezes, a gente consegue restaurar, mas, por outras vezes, não. Então, nós ficamos nessa dúvida e nós ficamos nesse embate. E ali nós precisamos parar e pensar, então o que nós podemos fazer para enfrentar essa mágoa? Nós precisamos investir no nosso coração. E investir no nosso coração é nós nos tornarmos felizes pelo bem que fazemos, independentemente de qualquer outra circunstância. Porque aquela pessoa que quebrou a nossa confiança, é como nós já falamos antes, em algum momento ela terá que enfrentar as consequências do seu ato. Mas pior seria se nós caíssemos no erro de procurar revidar. Já que quebraram a minha confiança, então eu quebro a confiança de outra pessoa ou da outra pessoa também, ou agora eu não confio mais em ninguém. Mas se nós temos a necessidade de amar e nós temos a necessidade de sermos amados, nós sabemos que eu não posso me isolar das pessoas. Então o caminho ele é só um. Nós somos seres sociais. Somos seres sociais. Os filósofos da antiguidade já chegaram a essa conclusão. Então nós temos que enfrentar. Nós vamos ter que aprender a conviver uns com os outros, a tolerar as dificuldades e as fraquezas dos outros, como nós gostaríamos que as nossas fossem toleradas. E se nós buscarmos enfrentar isso, isso já é um antídoto para a própria mágoa, porque a mágoa ela nos impede de enfrentar a situação como nós deveríamos. A mágoa ela, vamos dizer, deixa a nossa visão mais embaçada, deixa a nossa visão mais turva, nós não conseguimos enxergar a situação. E se nós voltarmos ao início, nós vamos descobrir que talvez a mágoa, ela ainda encontra a sua morada naquilo que nós temos de orgulho, naquilo que nós temos de vaidade. Ela também é um convite a nós desenvolvermos a humildade diante das situações, de entender que eu não controlo as ações de outra pessoa. E outra pessoa também não controla as minhas ações. Mas nós precisamos entrar nessa, vamos dizer assim, negociação, de entender que somos seres diferentes, mas todos aqui em prol de um mesmo objetivo, que é o de aprendermos. E o Livro dos Espíritos também nos esclarece que nós pensamos, mas eu perdi o meu amigo. Os nossos amigos foram perdidos porque ele me magoou e houve como ele praticou essa ingratidão, ele foi ingrato e nossa amizade acabou. Nós temos que pensar o seguinte, aqueles amigos que nós pensávamos ser nossos amigos, jamais foram nossos verdadeiros amigos. E ao longo da nossa encarnação, porque nós praticamos o bem, e nós estamos querendo atrair lá aqueles pensamentos que Emmanuel falou, positivos, porque o bem ele cria um envoltório positivo ao nosso entorno muito grande. O Chico Xavier também nos esclarece sobre isso, dizendo sobre o campo vibratório que nós criamos ao nosso redor a partir do bem que nós constantemente praticamos nas nossas vidas. Então, em algum momento da nossa jornada evolutiva, em algum momento da nossa encarnação, nós iremos encontrar outros espíritos. Espíritos encarnados, né? Não estamos aqui falando, eu sei que as pessoas, mas espíritos encarnados e às vezes espíritos desencarnados também, por que não? Mas nós vamos encontrar outras pessoas ao longo da nossa jornada que vão saber valorizar e retribuir aquela confiança que nós estamos dispostos a dar. Então, o máximo que nós podemos acreditar que aconteceu quando a mágoa nos assola é
aquelas pessoas nunca foram nossos verdadeiros amigos. Aquelas pessoas passaram pela nossa vida, mas tinham algo a nos ensinar, porque ninguém entra, nós não entramos na vida de alguém sem nenhum motivo, e ninguém entra na nossa sem nenhuma razão, né? Mais uma vez, Chico nos esclarecendo sobre tudo isso. Então, se nós pensarmos isso, a gente tem que, de novo, retirar o aprendizado da situação e buscando que a mágoa, ela só vai ferir, ela não vai ferir quem nós achamos que ela vai ferir. Acima de tudo, ela está ferindo, em primeiro lugar, a nós mesmos, que nos tornamos pessoas que não confiamos nos outros, que andamos sempre desconfiados, que andamos sempre com aquele pé atrás, achando que às vezes as coisas na vida já não valem mais a pena, mas isso por uma situação ou por algumas pessoas que nos demonstraram isso. Mas vamos olhar mais ao nosso redor, vamos olhar mais com as pessoas que convivem conosco e quantas pessoas aí estão para junto de nós demonstrar exatamente o contrário daquela situação. Mas precisamos estar abertos. Precisamos estar abertos. Fosse muito feliz em nos relatar trazer esses esclarecimentos, né? Me recordo muito bem do Chico Xavier. Quem leu a vida do Chico, estudou a vida do Chico, vai saber que eu vou falar, nós vamos falar agora, que o Chico, na sua trajetória, sofreu também ingratidão de amigos que acabaram ele abandonando, que acabaram até falando dele pelas costas, né? Mas outros amigos vieram para lhe ajudar na sua missão, a qual lhe cabia a realizar. Então, tu fosse muito feliz, né? Nesses amigos que estão junto conosco, muitas vezes, quando eles acabam cometendo essa ingratidão, nada mais é que uma lição também de aprendizado para nós. Uma lição que talvez num passado, quem é que diz que nós não estávamos do outro lado? Claro. Nós sabemos que dentro das situações da nossa vida, e por mais forte que às vezes isso possa parecer, mas não existem vítimas. Não. Muitas vezes, aquela mágoa que nós estamos sentindo pela confiança traída, quem diz que não fomos nós em outro momento, em outro lapso da história, a praticarmos isso? Quem fala isso muito bem é o nosso irmão, nosso amigo, palestrante espírita, Haroldo Dutra Dias, né? Que diz que na Terra, perguntaram para ele se existe injustiça. Ah, sim, injustiça existe, a gente sabe que existe. Mas injustiçados não existe. Injustiçados não. Injustiçados não. Injustiças? Sim, as situações nos parecem injustas e a análise delas como injustas está mais correta. Mas nós nos colocarmos no papel de injustiçados não. É o maior dos erros que cometemos para conosco e para com as outras pessoas. Verdade. E talvez nós estejamos nesse ciclo vicioso muitas vezes porque nós estamos exatamente nesse caminho. Todos nós nos achamos injustiçados e estamos tratando uns aos outros como injustiçados. Perfeito. A ingratidão é uma reflexão, Mateus, que nos faz olharmos para nós mesmos e nos questionarmos se de fato, mesmo diante das crises, damos o devido valor ao que temos e nos é constantemente concedido pela misericórdia divina? Talvez a primeira resposta que a gente poderia dizer é que não, né? Senão nós não teremos esse hábito tão grande, às vezes, de reclamar tanto da vida. Às vezes a gente reclama, a gente levanta de manhã e já está reclamando da vida. Ou às vezes o dia foi a melhor maravilha, mas aconteceu lá no final do dia, a gente estava quase indo dormir, uma coisa que nos desagradou e aí a gente dorme e pensa, meu Deus, que dia horrível. Né? Nós podemos pensar isso. Mas a Terra, ela é uma grande escola de aprendizagem. E nós temos que ser gratos, talvez por toda a eternidade, a Deus sempre, pela oportunidade que recebemos de reencarnar. Mas aí nós podemos dizer, mas eu não pedi para nascer. Não, nós imploramos para nascer. Essa foi a grande... Já nasce a nossa primeira ingratidão aí, né? A gente essa revolta contra Deus, eu não pedi. Não, nós imploramos para reencarnar. E nós temos que saber que a Terra é isso, né? É um lugar de acertos, é um lugar de erros, é um lugar de aprendizagens e um lugar que nós pedimos muito para estar aqui. Porque nós lá, quando nós não estamos com as limitações que o olhar da matéria nos dá, nós sabemos que aqui não há melhor ambiente e que nós estamos com os melhores recursos que foram preparados para nós para que a gente possa evoluir. E aí nisso Gandhi nos diz, né, que a liberdade ela só é plena quando nós temos, inclusive, a liberdade de errar. Então, a vida não vai ser feita só de acertos. Os erros que nós cometemos, seja para
com nós mesmos, ou seja, para com os outros, eles estão aí para nos ensinarem, eles estão aí para que a gente possa, então, ter mais essa consciência, para que a gente possa desenvolver mais as nossas virtudes, e os erros ensinam. E muito, mas nós não estamos dispostos. Às vezes a gente quer uma liberdade onde todo mundo só faça tudo certo. Eu gostaria de perguntar, que nós nos perguntássemos, então qual é o aprendizado que está aí? Porque nós, para exercitarmos a nossa, vamos dizer, liberdade intelectual, a gente precisa ter a liberdade de escolha. E nisso até eu queria trazer de um livro muito interessante, escrito por um pai e por um filho, são companheiros de movimento espírita lá de Goiás, que se chama Compartilhar Deus, e é muito interessante quando eles falam da lei de evolução e sobre isso. Já que nós estamos assim no clima de Jogos Olímpicos, né, nós temos que pensar o seguinte: nós não somos todos surfistas, de fato, mas estamos todos na crista da onda, como eles dizem. Por quê? Porque não há melhor ponto, melhor oportunidade do que a atual encarnação para nós evoluirmos. É nela que nós somos a nossa melhor versão. É nela onde nós já aprendemos o máximo que poderíamos aprender. Nós não estávamos melhores antes. Hoje nós temos mais condições do que qualquer outra encarnação para evoluir. E nós estamos com os recursos exatos e necessários para essa evolução. E quando nós falamos desses recursos, vamos pensar que não só os recursos materiais ou as pessoas que se encontram no nosso entorno. Não, nós somos esses próprios recursos disponíveis na sua melhor versão. Então, vamos aproveitar, vamos surfar nessa onda e vamos então tentar procurar evoluir. E vamos ser gratos a Deus sempre. Quando, mas tudo parece que dá errado na minha vida. Bom, mas a gente ainda está aqui, encarnado e aprendendo, nos foi dada a oportunidade de reencarnar, então nós podemos até às vezes reclamar de outras coisas, mas não de Deus, que na sua infinita bondade e misericórdia está sempre ali nos dando uma nova oportunidade. E qual é o melhor remédio para a ingratidão, Mateus? Aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, aqueles irmãos que estão passando por este momento da ingratidão, da mágoa, do ressentimento e às vezes da raiva. Qual é o melhor remédio para a ingratidão? Podemos acreditar que o melhor remédio que a gente dispõe, e segundo também o que o Evangelho já nos diz, é usarmos da fé e da resignação. Mas para isso nós precisamos mudar um pouquinho da nossa postura diante da vida. E quando nós falamos da nossa postura diante da vida, é de nos colocarmos na função de aprendizes da vida. Porque nós somos aprendizes da vida. Nós estamos aqui para trabalhar no bem, nós estamos aqui para melhor desenvolvermos as nossas virtudes e apararmos aquelas arestas que nós deixamos para trás em outras oportunidades. Mas nos colocarmos em aprendizes na vida é quando a gente soluciona problemas como o da ansiedade. Porque nós não vamos ter mais aquela necessidade de controle. Nós não vamos mais nos querer equipararmos ao papel de Deus. Nós não vamos mais pensar, nossa, mas e se aquela situação fosse diferente? Ah, mas eu queria que aquela situação... Ah, mas eu sou revoltado porque eu não consegui fazer diferente. Se nós nos colocamos na função de aprendizes da vida, nós estamos ali para exatamente essa palavra, para aprender. Nós pensamos, o que determinada situação quer dizer para mim? A ingratidão, ela nasce exatamente por aquilo que nós falávamos anteriormente. Se a expectativa foi quebrada, e ela pode ser quebrada a qualquer momento, então significa que na vida nós não vamos mais planejar? Não. Planejar sim e planejar sempre. E há situações que a gente não tem como planejar, que nós temos que simplesmente confiar em nós mesmos, nas pessoas que estão ao nosso redor e na nossa capacidade de enfrentar aquela situação. E vamos acreditar o seguinte, a não ser aquelas situações que a gente possa dizer, nossa, mas nós nos impelimos essas provas voluntárias que não estavam na nossa programação reencarnatória, Deus sempre sabe que nós temos as condições de suportar. Então, ser aprendiz da vida é exatamente isso. É quando as nossas expectativas forem quebradas, é quando as situações não saírem em conformidade com o que gostaríamos, nós vamos ter fé, nós vamos ter resignação, nós vamos continuar trabalhando no bem e entendendo que esse é o nosso papel, independente de quaisquer outras circunstâncias. E que se nós ali estamos, é porque Deus, a espiritualidade maior, que nós não podemos lembrar só nos momentos positivos, confiam em nós. E muitas vezes nós somos aquelas pessoas que estão ali para levar luz
aos outros e, principalmente, não vamos pensar, eu estou levando luz para os outros. Não, a primeira luz que a gente está levando é para nós mesmos. Não é o que nós falamos no âmbito, muitos dos palestrantes espíritas, que a gente diz, mas eu estou falando para as outras pessoas. Mas o ouvido mais perto da tua boca ainda é o teu. Então, quer dizer, nós somos as primeiras pessoas que estamos ouvindo. Nós somos as primeiras pessoas que estamos aprendendo com as nossas ações. Então, se nós temos a consciência disso, nós temos o remédio para a ingratidão. Porque quando vier a revolta, quando vier aquele impulso inicial, nós já vamos dizer, opa, eu sou capaz de conter, porque eu entendo mais. Mas isso significa então que nós vamos ficar bem de imediato? Não, se nós formos analisar até na nossa própria medicina terrestre, basta que a gente tome um comprimido para ficar bom ou a gente precisa fazer um tratamento? E nós não estamos aqui, então, fazendo esse tratamento e quantas encarnações nós já estamos fazendo esse tratamento e ingerindo esse remedinho chamado espiritismo. Verdade. Quanta sabedoria tu vem nos trazer e nos ensinando, nos esclarecendo através desse maravilhoso tema sobre ingratidão. Quem de nós neste momento realmente não esteja vivenciando essa situação, não esteja também sendo ingrato, que ainda agora há pouco o nosso amigo Matheus falou, pois é, às vezes a gente abre a janela, tá chovendo, que dia horrível, tá sendo ingrato, mas hoje está muito frio, mas hoje está muito calor. Às vezes a gente é ingrato, né? É verdade. E por que a gente não enxerga que todas as estações são necessárias? São necessárias. A chuva é necessária para que a gente não vivencie um período de seca e muitas vezes nós, de novo, não nos colocamos no papel de outras pessoas, porque se nós fôssemos pensar em quem vive para fora, em quem tem plantação, em quem tem uma vida diferente da nossa e às vezes estava com seu campo seco, com seu campo com a grama completamente queimada pelo sol, e aí nós pensamos, e aí a gente está reclamando da chuva, enquanto no outro lado estão dando graças a Deus por aquela chuva. A gente só pensa na gente, mas logo hoje choveu, porque hoje era um dia X que eu ia passear, que eu ia fazer isso. Meu Deus, choveu logo hoje. Exato. Mas vem cá, mas a chuva quanto está beneficiando a milhares de pessoas na lavoura, que vai trazer o alimento? É que ainda nós não conseguimos exercer essa troca de papéis, de enxergar para além da nossa própria vida, enxergar para além da nossa própria realidade. E nós muitas vezes convivendo com pessoas em realidade similar à nossa, é ali que nós entramos, é ali que nós estamos. Mas nós precisamos saber, existem pessoas em situações diferentes das nossas e que estão muitas vezes dando graças a Deus por aquilo que nós estamos reclamando. Então nós precisamos ser mais gratos à nossa vida, porque se nós fizermos uma análise de botar uma listinha de pontos positivos e pontos negativos, eu tenho a certeza de que se nós nos esforçarmos um pouquinho, não estamos nem falando de se esforçar muito, mas se a gente se esforçar um pouquinho, nós vamos ver que ainda há muito mais motivos para agradecer do que para nós reclamarmos. Entretanto, nós ainda sempre damos um maior peso às coisas negativas que acabam acontecendo. Infelizmente, a gente acaba dando esse maior peso. É óbvio, não são todos. Vamos falar em Jesus? Com certeza. Como é bom falar em Jesus. É óbvio, vamos encerrar esse programa com esse tema ingratidão, falar em Jesus, e alguém vai pensar, mas o que tem Jesus a ver com isso, né? É muito. Que mensagem Jesus nos deixou sobre a ingratidão? Qual foi a sua mensagem? Porque Jesus também sofreu na pele a ingratidão. Exatamente, Madeira. Se nós pararmos para pensar nos ensinamentos de Jesus, muitas vezes a gente pode dizer, mas Jesus não falou especificamente sobre a ingratidão, Jesus não sentou, não conversou com os apóstolos, ou às vezes algo escrito, que a gente sabe que não ficaram coisas escritas acerca dos ensinos de Jesus, mas se nós parássemos para pensar nas palavras do que Jesus dizia, nós vamos enxergar que os maiores ensinamentos de Jesus, eles não estavam nessas palavras. Os maiores ensinamentos de Jesus, eles estavam nas suas ações, nas suas atitudes. E por quê? Porque quando nós paramos para pensar o que Jesus veio nos trazer? Jesus veio nos trazer a palavra do amor, do perdão, da caridade, alguém que ajudou a tudo e a todos em todos os momentos. E como foi que nós, em outras roupagens, porque fomos nós, não vamos terceirizar essa responsabilidade, mas nós, numa outra encarnação, em outras roupagens, o modo como nós
retribuímos todas essas palavras, todos esses ensinos, toda essa vivência de Jesus pautada no bem, no amor, no perdão e na caridade. Jesus teve todos os motivos do mundo para se sentir o maior de todos os injustiçados. Nós podemos pensar em tudo que a gente sofre, mas Jesus teve todos os motivos para se sentir o maior de todos os injustiçados. Mas o que ele faz em relação a isso quando ele está lá no alto da sua cruz, perto de desencarnar? Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então nós conseguimos ver que Jesus já tinha desenvolvido todas essas faculdades morais, intelectuais que nós buscamos desenvolver, e que a mensagem que Jesus nos deixa sobre a maioria dos seus ensinos, muito mais do que nas suas palavras, ela estava nas suas ações, na sua vida. Porque Jesus já tinha descoberto que nós precisamos praticar o bem independente de todas essas circunstâncias. E Jesus era feliz, e Jesus foi muito feliz. E aí isso parece nos chocar. Mas Jesus foi feliz porque ele estava feliz de poder ter trazido a sua mensagem, de poder ter praticado bem, de poder ter auxiliado na nossa evolução, deixado tudo que ele deixou. Porque só isso já era o mais do que suficiente para que ele, então, alcançasse os seus objetivos. Perfeito. Fala em Jesus, falar sobre esse tema maravilhoso que nos faz refletir, é muito bom. Enquanto falava em Jesus, parece que eu me transportei para a época, né, das leituras que a gente faz, principalmente no livro Boa Nova, né, que Jesus amou muito, ajudou demais. E no momento que ele precisou do amparo, do consolo, eis que a maioria ele abandonou, lhe foram ingratos. Até o momento, está lá no livro A Boa Nova, no momento crucial que ele estava na cruz, ele olha, ele conversa mentalmente, mediunicamente, com um espírito, não é espírito, com um apóstolo, aquele que diz que só acredito só vendo, mas o nome do apóstolo, me esqueci o nome dele, daqui a pouco vem. Oi? Não é, não. Esqueci o nome, então, mas daqui a pouco veio Jesus. Então Jesus disse assim: vistes, enquanto os meus amigos, uma boa parte deles me abandonaram, eis que eu encontro consolo no ladrão que estava pregado numa cruz, porque aquele crê e acreditava em Cristo, né? Então, e a gente vê nos nossos dias de hoje, né, como bem nos relata, né, quantas vezes a gente também é ingrato a Jesus pelo benefício que ele nos traz. Porque Jesus nos disse, né, quando tu veste alguém, quando tu alimenta alguém, quando tu ajuda alguém, és a mim que tu estás fazendo. Tomé, agora me lembrei, Tomé, Jesus disse para Tomé, quando os meus me abandonaram, eis que eu encontro o consolo em um ladrão, a qual estava pregado na cruz ao lado dele. Mas quantas vezes a gente também é ingrato ao Cristo por muito Cristo nos ajudar? Porque às vezes a gente muitas vezes deixa de ajudar alguém, porque ali Jesus muitas vezes se faz presente ali. E a gente é ingrato mesmo, a gente usa também dessa ingratidão, que a gente não se apercebe disso. A gente não se apercebe, e se nós formos refletir sobre isso, a vida de Jesus por si só, ela já foi um verdadeiro testemunho, e ela já foi a demonstração do verdadeiro remédio contra a ingratidão. Então, se nós demonstrarmos onde às vezes a gente julga as pessoas, onde a gente acha que os verdadeiros amigos são talvez aqueles que estão ali no nosso mesmo nível na nossa mesma classe social, que estão ali no nosso mesmo nível intelectual, e muitas vezes nós temos que pensar, e com quem mais Jesus andava? Jesus andava com os doutores da lei, ou Jesus andava com aquele povo mais simples, aquele povo mais humilde? Mas principalmente eles tinham aquela humildade que nós buscamos conquistar, que é a humildade de coração. E foi daquelas pessoas, e nós olharmos de quem Jesus recebeu a postura ingrata, e nós temos que ver quem
realmente estava ao lado dele, e isso também é um reflexo para a nossa vida, de nós imaginarmos que muitas vezes aquelas pessoas que nós não imaginaríamos que estaríamos defendendo, que nós não imaginaríamos que estivessem ali ao nosso lado, são aquelas pessoas que nos estendem a mão, são aquelas pessoas que estão ali para nos amparar, que estão ali para nos dar aquela palavra de consolo e muitas vezes praticar o bem que naquele momento nós somos necessitados. E muitas vezes elas nem pensam, elas simplesmente vão lá e fazem. Falasse ainda agora há pouco sobre o coração, e com o coração cheio de amor, queremos assim lhe agradecer, Mateus, pela tua presença aqui junto conosco, falar desse tema maravilhoso sobre ingratidão, nossa eterna gratidão. Não, muito obrigado, Madeira, um prazer estar aqui na tarde de hoje, com certeza a gente sai cada vez mais fortalecido com esses ensinos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz. Né? Que assim seja. Terceiro milênio vai chegando ao seu final. Queremos assim agradecer à Rádio Tupãssi, a AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribes, o nosso técnico da Rádio Tupãssi, competente técnico, Sidney Coelho, o nosso técnico de transmissão, também esse competente amigo, o nosso amigo Cláudio Leão. Agradecer mais uma vez e muito a presença, a brilhante presença desse jovem, desse irmão, amigo que esteve aqui junto conosco falando sobre ingratidão. Mais uma vez, nosso muito obrigado, Mateus. E a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima semana, será na quinta-feira, sexta-feira, às 17 horas, nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenha assim um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, amor, gratidão e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.